o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, soma no cenário 2, meu caro Thiago Cavani, 36% contra 27% de Bolsonaro. Os dois, para cima ou para baixo, dentro da margem de erro de 2 pontos. Promotor Antônio Alberto Machado está chegando também em nossos estúdios. Ele foi candidato à Prefeitura de Ribeirão Preto. Luiz Marinho, bom dia, bem-vindo ao programa Voz Metropolitana. Estamos ao vivo e em rede para toda a nossa região, Rede Fé, Total FM, em toda a nossa multiplataforma de rádio com imagem. Ex-ministro, dirigente estadual do PT, bom dia, seja bem-vindo à região de Ribeirão Preto. Bom dia, Lincoln, bom dia aos ouvintes. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez em Ribeirão Preto. Ontem estive em Franca, estive em São José da Bela Vista, em São Joaquim da Barra e hoje aqui vamos passar o dia aqui em Ribeirão, junto com o Machado, que acaba de chegar aos estúdios, como você disse, né, com o Zé Alfredo, que sempre nos recebe aqui com muito carinho. O Dr. Jorge Roque, que é o nosso presidente do PT, está envolvido hoje nas eleições da OAB, que estamos disputando. Hoje é dia de eleição na OAB. Então, vai nos encontrar somente à noite. Aproveito para comentar as nossas vereadoras também, companheira Duda, o mandato coletivo também, e especialmente os ouvintes, né, Lincoln? É importante a gente dar uma satisfação para quem garante aqui a audiência da rádio, importante audiência, aqui não só em Ribeirão Preto, mas em toda a região, um alcance importante a partir dos microfones da tua voz, da voz dos convidados, enfim, agradeço imensamente esta possibilidade. Veja, a questão da pesquisa aí, né, a terceira via, na verdade, aqui para nós, né, Tô fazendo uma enquete aqui. É o lado B do Bolsonaro, né, porque quando você olha assunto Petrobras, todos eles pensam a mesma coisa, né, privatização, pensa a mesma coisa, então, na verdade, não tem não tem a terceira via, né, para alguém crescer desse aí tem que deslocar o Bolsonaro, até porque eles pensam mais ou menos a mesma coisa sobre os assuntos que interessam ao nosso povo, né? Coloque as figuras aqui, vamos aproveitar a presença do Luiz Marinho como analista aqui, que a gente faz a enquete do dia aqui, doutor Antônio Alberto, e a gente está perguntando ali, você acha, em cima até dessa pesquisa que saiu ontem, né, do Poder 360, dá jogo aí, dá química, dá alguma união entre essas figuras aí, Luiz Marinho? Olha, tá meio difícil, né? Você pega o Ciro Gomes combinar com o Dória combinar com o Eduardo Leite, não se combina, né? Combinar com Mandetta, com Moro, parece que tá meio complicado a situação da chamada terceira via, que para mim é o lado B do Bolsonaro. E como que o senhor analisa o resultado dessa última pesquisa ali? Parece que deu uma diminuída na margem ali entre Lula e Bolsonaro, hein? Essa varia de instituto para instituto, mas o importante é que o presidente Lula mantenha a liderança, né? Eu acho que e ele está jogando parado por enquanto, né? Então, esperando o tempo passar, chegar o momento da definição da candidatura, ele próprio brinca com isso, diga eu não decidi ainda, mas é evidente que o Lula será o nosso candidato, assim como o Haddad será o nosso candidato a governador em São Paulo. E nós vamos intensificar esse processo de agenda interna do partido, envolvimento da militância, né? A militância trabalha esse processo, especialmente, Lincoln, debatendo a necessidade de pensar não somente a eleição majoritária, é preciso pensar também o parlamento, porque é onde passa muitas soluções ali, né? Todas as políticas públicas precisam ser respaldadas pelo parlamento. E o parlamento, muita gente fica indignada, como não caça o Bolsonaro, por exemplo? Cometeu muitos crimes, enfim, não vai caçar, não vão ter que suportar até o último dia do mandato? A depender desse Congresso, sim. Então as pessoas têm que refletir qual é o voto também para pensar na hora de escolher uma presidência da República, uma governador do Estado, pensar no Senado, pensar na Câmara Federal, pensar na Assembleia Legislativa é fundamental. Até porque muitos posicionamentos lá no Congresso, né, doutor Antônio Alberto, têm sido, né, muito contraditórios, controversos, de difícil entendimento para a sociedade. Deixa eu pegar o bom dia aqui do promotor Antônio Alberto Machado, foi candidato a prefeito de Ribeirão Preto, cumprindo a agenda aqui na cidade, junto com o ex-ministro Luiz Marinho, já recrutando apoios. Nós temos, né, pelo que eu olhei na agenda, plenárias marcadas para o dia todo. Doutor Antônio Alberto, seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia ao senhor. Muito obrigado, Lincoln. Prazer muito grande revê-lo e poder estar aqui no seu programa de grande audiência.
Quero cumprimentar também os seus ouvintes, dar as boas-vindas ao nosso presidente do PT, o ministro Luiz Marinho, que foi ministro do Trabalho, que foi prefeito de São Bernardo por 2 mandatos, é hoje o presidente do PT, uma importante figura do nosso partido. Para nós é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui em Ribeirão Preto. Muito bom dia, uma grande honra poder revê-lo, reencontrá-lo e falar com você, aos seus ouvintes. Muito obrigado por participar conosco desse bate-papo aqui com o dirigente estadual do PT, o presidente Luiz Marinho, ex-ministro do Trabalho. Ministro, o PT já definiu as pré-candidaturas. Ontem até nós fizemos uma enquete aqui no que diz respeito ao governo do estado de São Paulo. Nós temos uma hegemonia do PSDB que já tem quase 40 anos, né, em que o PSDB toma conta da máquina, governa o estado de São Paulo. O senhor acha que, com os postulantes, né, com pré-candidaturas ao governo do estado, entre eles Fernando Haddad, essa hegemonia do PSDB nunca esteve tão ameaçada? Ou o senhor acha que a máquina pública faz a diferença na hora da disputa eleitoral? Olha, é importante avaliar a situação. Assim, eles nunca tiveram tão divididos, né, Lincoln? Você pega os 40 anos que, desde 83, né, com o saudoso Franco Montoro, que aliás foi um bom governador, eles ganham, o mesmo grupo praticamente se mantém governando o estado de São Paulo. Nós tivemos próximo em 98, se a Marta vai para o segundo turno, e ali teve todo um processo pesado de voto útil para tirar a Marta do segundo turno, teria vencido a eleição. Em 2002 eu fui vice do Genuíno, nós chegamos no segundo turno, tivemos uma oportunidade. E depois o Mercadante, em 2010, faltou 70 mil votos para ir para o segundo turno, também seria outra oportunidade. Em 2018 eu fui candidato a governador, sabendo que nós não tínhamos absolutamente nenhuma chance, mas chegamos agora, de forma surpreendente, esse grupo que governa o estado, talvez efeito Dória, o Alckmin talvez tenha errado feio na escolha do seu afiliado, criou uma confusão extraordinária no PSDB, abre-se, portanto, uma brecha de oportunidade para o PT, os partidos de esquerda, comporem e ter a oportunidade de governar esse estado. Eu acho que seria importante essa alternância. Há uma divisão grande, o Dória talvez entre para a história do estado como um dos governadores mais rejeitados da nossa história, uma rejeição muito grande. Evidente que o candidato do PSDB, o vice-governador Rodrigo Garcia, que é aqui da região, a região de Rio Preto, mais Rio Preto, né? Eu acho que ele crescerá e que poderá estar no segundo turno. Então, hoje, todas as análises que tem, inclusive do próprio Rodrigo, do próprio Álvaro, dos próprios agentes políticos, acha que o Haddad estará no segundo turno. O Alckmin acha que é contra ele, e o Rodrigo Garcia acha que é contra ele. Vamos ver, a eleição daqui a um ano. Se a eleição fosse hoje, eu acho que seria Alckmin e Haddad, segundo turno. Como é daqui praticamente um ano, vamos ver o que vai acontecer. Agora, ministro, o senhor falou no nome do Alckmin, né, e o senhor disse o seguinte, ele errou ao escolher o seu afiliado, né, e nos bastidores tem-se essa sensação, né, de injustiça com o ex-governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, até de traição contra o próprio ex-governador, por parte daquele personagem político que ele criou. Isso nos meios políticos chega a ser inaceitável. Mas se ele erra na escolha do afiliado, né? No caso ele foi o padrinho de Dória, ele acerta em ser vice de Lula, em trabalhar com essa possibilidade que está sendo debatida aí em nível nacional, até com uma certa dose de surpresa para o meio político? Até onde há verdade nisso? Olha, o debate é extremamente positivo, porque eu acho que o Brasil exige, nesse momento, confluências de pensamentos distintos para pensar um processo de transição do país importante, porque é preciso colocar no leito natural do rio da democracia o fortalecimento das instituições, a recuperação da economia, a recuperação, a credibilidade da política, a credibilidade do Brasil lá fora, enfim. Então, esses debates extremamente positivos. Qual a chance real de ter ou não ter? Sinceramente, Lincoln, eu não sei lhe dizer. Não sei se está mais quente, se está mais frio. Eu sei que há um debate importante interno no partido, também de muita surpresa. Nossa militância está de forma assim, é verdade ou não é? Pelo amor de Deus, não faça isso com a gente, né? Se vocês dentro do partido estão agindo assim, imaginem a sociedade como um todo. Como passar essa mensagem de entendimento? Eu acho que o entendimento é importante ser construído. Nós estamos trabalhando com a lógica, quando a gente vai fazer uma analogia, de uma corrida.
ela é curta ou média distância? São média distância. Então acho que esse debate é muito importante para mostrar. Tem algum grau de entendimento entre lideranças que pensam diferente. Isso é importante na política, especialmente para tratar as diferenças, tratar as divergências. Isso pode se conjugar numa chapa? Pode. Mas ele pode, mais provável, configurar num apoio mútuo em segundo turno. Então, no segundo turno é mais provável um acordo como esse do que, eventualmente, no primeiro turno. Tem chances mínimas. Eu, pessoalmente, prefiro outras alternativas em relação ao Alckmin visto do Lula. Eu acho preferível esse debate confluir mais, dar mais espaço para outras lideranças, eventualmente pensar um perfil como foi o papel do Zé Alencar na vista do presidente Lula lá em 2002. Eu preferi uma liderança mais desse perfil do que trazer um governador, porque é o seguinte, convenhamos, para muita gente pode soar muito estranho, você tem razão. Foi nosso adversário nos 40 anos. Nesses 40 anos ele foi governador praticamente 14 anos. Então eu creio que outras alternativas seria melhor. Não está descartado, mas também não está confirmado, como diria o próprio Geraldo Alckmin. Vamos pensar, estou muito gratificado com isso ser lembrado, mas tem muita água passada debaixo dessa ponte. O senhor disse que a estratégia do Lula agora é jogar parado. O que significa isso? A gente viu o ex-presidente cumprindo uma agenda internacional em contraponto à agenda do próprio presidente Jair Bolsonaro, né? Percorrendo pelo mesmo... não pelo mesmo caminho, mas no mesmo momento fazendo um contraponto. Qual que é a estratégia do Lula? Na verdade, isso foi mera coincidência, né? Você tinha convites ao presidente Lula. Foi coincidência? Foi coincidência? Essa agenda internacional do Lula, em contraponto ao Bolsonaro, foi coincidência? Não foi meramente coincidência. Sim. As datas, tal, ser mesmo período. Ele tinha esse convite, né? Acabou confirmando nessa data e acabou sendo no mesmo período. O que foi muito bom para o Lula, foi muito bom, acho que para a sociedade enxergar, né, e poder ver o tamanho do disparate que é um comportamento de alguém que dialoga na política e que alguém vai fazer motociata em Dubai, tá certo? Lá nas Arábias, enfim, né, e sem tratar direito dos assuntos da forma que se deve, né? Acho que esse negacionismo do Bolsonaro acho que não ajuda no processo de construção do nosso processo democrático, fortalecimento da democracia. E tem ficado muito claro o desprezo da comunidade internacional para com o Brasil sob a liderança do Bolsonaro. Acho que essa demonstração ficou muito clara do que ele representa no cenário internacional, na comunidade internacional e a liderança do presidente Lula. Portanto, pensar 2023, né, a partir da eleição, o que seria o Brasil a partir de 2023 se o Bolsonaro for reeleito? Vai continuar a mesma coisa. O que seria do Brasil, será do Brasil, uma liderança com o presidente Lula? A relação internacional, essa credibilidade se restabelece imediatamente pela relação que o Lula já teve nos 8 anos de presidente da República e que ficou demonstrado nessa agenda agora. Acho que isso é muito positivo para o Brasil. Doutor Antônio Alberto, o Ribeirão Preto sempre, historicamente, né, tem uma agenda importante com o Partido dos Trabalhadores. O próprio ex-presidente Lula, por inúmeras vezes, esteve em Ribeirão. Porém, nas últimas eleições de 2018, né, nós não tivemos, por parte do PT, uma performance tão esperada, né, aqui na região de Ribeirão Preto. Como reconstruir isso? Qual a importância da agenda região de Ribeirão Preto para o Partido dos Trabalhadores, no que diz respeito até ao parlamento, né? Nós não temos representantes aqui da nossa região, tanto na disputa do governo do Estado, agora com Fernando Haddad, né, o ex-ministro já confirmando, e também o próprio ex-presidente Lula à presidência da República. Bom, olha, Lincoln, eu acho que é importante pensar o seguinte: o PT passou por um momento complicado aí, que você sabe, né? O presidente Lula foi vítima de lawfare, perseguição política, utilizando o aparato jurídico, judiciário, né? Foi condenado, hoje está absolvido ou com processos anulados. O PT sofreu muita pancadaria por parte da mídia e foi um momento turbulento. O impeachment da Dilma, a prisão do Lula, foi muito difícil para nós. Mas nesse momento, e o Brasil todo está vendo, o PT está se reerguendo e isso acontece também no diretório de Ribeirão Preto. Então há novos dirigentes em Ribeirão Preto, um projeto
local para Ribeirão Preto. Você vê que Ribeirão Preto não tem um deputado federal nos representando lá no Congresso há muito tempo, desde o Palocci, e não é só Ribeirão Preto, a macro-região de Ribeirão Preto do PT. Já chegamos a ter 4 ou 5 deputados, né, doutor? A macro-região do PT em Ribeirão Preto, com 85 cidades, não tem um deputado federal, e pior, o interior do estado de São Paulo não tem um deputado federal do PT, são todos da capital. Portanto, o PT de São Paulo está muito bem representado pelos nossos deputados lá, mas o interior do estado de São Paulo está carecendo de uma figura que pudesse nos representar lá no Congresso Nacional. E o esforço é para que nas próximas eleições os pré-candidatos que estão colocando os seus nomes possam ter sucesso, porque nós sabemos que o PT não ganhará o governo do estado se não ganhar o interior. É importante para o Haddad ganhar o interior de São Paulo. Portanto, consequentemente, importante a eleição de deputados também do interior, não só para fortalecer o PT no interior, mas para ajudar o Haddad a chegar ao governo do estado de São Paulo. E nós estamos vendo que a militância petista ela se reacendeu. Eu falo por Ribeirão Preto, mas acho que Ribeirão Preto fala por todos. Nós estamos sentindo que a nossa militância, que estava desanimada, um pouco ferrujada depois de tanta pancadaria, ela está hoje em ebulição. E ela tem consciência de que precisamos ter um projeto também para o interior, um projeto local, e que precisamos, portanto, chegar ao parlamento com um representante legítimo do interior. Porque nós estamos sem nenhum, né? Não sei se são 8 ou 9 deputados, Marinho. São 10 estaduais e 9 federais, com o Orlando Silva do PCdoB, né? Certo. 9 da coligação. Então você vê, nós temos 9 deputados do PT e nenhum com base no interior. É importante essa volta do Haddad para o interior, a presença do Luiz Marinho aqui hoje sinaliza isso, que nós estamos revigorando o partido no interior, e a eleição de um representante no parlamento é fundamental. Doutor Antônio Alberto, o senhor prevê para 22, até nessa questão do parlamento, uma situação muito diferente do que foi 2018. Nós tivemos, ministro, só para citar como exemplo, né, naquilo que foi chamado onda Bolsonaro, né, e muitos se aproveitaram desta situação, né, para Bolsodória, para chegar tanto ao governo do estado como, né, à Alesp e ao Congresso. Nós tivemos deputados, né, de outras regiões que foram os mais votados aqui em Ribeirão Preto. Uma cidade com 700 mil habitantes. Deputados que nunca pisaram aqui, nem antes, nem durante o mandato, não vão pisar depois, porque se pegar em Anguera, não sabe se Ribeirão Preto, né, onde fica a entrada de Ribeirão Preto. O senhor acha que isso vai mudar em 2022? Eu acho que muda completamente, né? Porque em 2018 você teve uma eleição no auge da Lava Jato e no auge do Bolsonaro, né? E isso influenciou muita gente, como muitos eleitores. Como você lembrou, tem deputado que não sabe onde fica Ribeirão Preto. Teve aqui mais de 20 mil votos. Quer dizer, isso é uma anomalia. Né? Isso é uma coisa atípica, né? Nós tivemos uma deputada com 35 mil votos aqui. Então, que não tem nenhuma base eleitoral aqui, nunca pisou em Ribeirão Preto, tem o menor interesse em Ribeirão Preto. Portanto, 2018 foi uma eleição atípica, né? O Bolsonaro surfando nas asas da Lava Jato, que produziu o Bolsonaro, que só produziu o processo nulo e deu no que nós estamos vendo hoje aqui. Acho que 2022 é o momento para resgatar tudo isso e tomar outro rumo. Ministro, agora a Lava Jato, ela tem seus candidatos, não é mesmo? Nós temos o Sérgio Moro e também o procurador Deltan Dallagnol. E a Lava Jato vai às urnas, porque o Moro, pelo que dá para a gente observar, gostou da coisa, se filiou, né, e está aí nas pesquisas sendo citado entre os 4 primeiros. Como que seria um encontro em um debate entre Lula e Sérgio Moro? O que se esperar? Acho que vai ser interessante. Acho que é um momento de debater o Brasil, as mazelas da Lava Jato, porque combater corrupção é necessária, é obrigação de todo cidadão e cidadã. Agora, destruir patrimônios, destruir empregos, conforme aconteceu com as ações da Lava Jato, a perseguição política, sem nenhum embasamento jurídico, eu acho que será um momento interessante, né?
E nos depoimentos, talvez o Lula até previa isso, porque falou, as coisas não terminam por aqui, né, senhor ministro, né, senhor juiz? Num dos momentos ele fala isso para o juiz Sérgio Moro. E logo na sequência ele virou ministro e logo depois agora candidato à presidência da República, assim, nesse momento. Vamos aguardar, eu acho que será divertida essa eleição. Do nosso ponto de vista, Lincoln, a gente observa que o cenário para o PT no estado de São Paulo, falando mais do estado de São Paulo, ele estará talvez muito parecido conforme foi 2002. Em 2002 nós elegemos 18 deputados federais pelo estado de São Paulo, 23 estaduais. Então, talvez não chegamos a tanto, mas que nós cresceremos as bancadas, cresceremos. Você sabe, eu também sou pré-candidato a deputado federal, mas aqui o Machado também será candidato a deputado federal e a Duda, vereadora, será candidata a deputada estadual. E nós estamos discutindo isso e lançando candidaturas de território para chamar a atenção da necessidade dos territórios olhar para as suas lideranças, né? E observar que estará melhor representado se você eleger alguém que você conhece, que você pode acessar, que você pode, como você mesmo disse, tem gente que não sabe diferenciar se é em Anguera ou se é Castelo Branco, que chega em Ribeirão Preto, né? Ou se vai pegar Washington Luiz, né? Enfim, então acho que é preciso, pensar o Estado é fundamental. Pensar o parlamento é fundamental e não somente pensar o executivo, né? E criar um novo perfil no parlamento para a gente poder avançar em temas importantes. Por exemplo, eu acho um absurdo que aquele 1% dos bilionários não pague, por exemplo, imposto sobre lucros e dividendos. Tem uma só retirada de 70 milhões no ano, 150 milhões no ano, sem pagar o centavo de imposto de renda. Enquanto aqui o povo trabalhador, se tem um PLR negociado das duras penas, dependendo do momento da conjuntura, tem lá o seu desconto de imposto de renda. Ou seja, é preciso que a gente paute questões assim. E se você me permite, queria aproveitar e dizer o seguinte, mandar um recado aí para Serrana, Serra Azul e Cajuru, que amanhã nós estaremos por lá. Hoje passarei aqui em Ribeirão Preto o dia todo, com várias atividades, plenárias, enfim. E amanhã estaremos em Serrana, Serra Azul e Cajuru. Eu sei que a rádio tem audiência lá. Você vai pegar Abrão a sede aqui então e vai nestas 3 cidades, né? Serrana, Serra Azul e depois Cajuru, né? Nessa visita aqui com essas plenárias na região de Ribeirão Preto. A gente já está, né, com boa parte da população vacinada, mas lá em 2022, nas eleições, o tema pandemia certamente não escapará. Muitos, né, vão se debruçar no que diz respeito à defesa da economia e outros na defesa da vacina, né? E eu posso citar aqui duas figuras políticas que protagonizaram brigas públicas aí. Presidente Bolsonaro, né, falando em economia, que não queria fechar, e o João Dória, que gosta de ser chamado de pai da vacina. Qual que vai ser o papel do PT no meio dessa história aí? É chamar a atenção que os dois temas são igualmente importantes. E chamar a atenção que o Dória, apesar de aparentemente tentar parecer o pai da vacina, né, e pegou o Instituto Butantan como seu chaveirinho de estimação marketológico, ele tentou privatizar o Instituto Butantan no início da crise da pandemia. Ou seja, depois que ele descobriu, alguém chamou as escutas, você vai privatizar o Butantan, ele pode ser a tua peça de campanha, como que você vai fazer um negócio desse? Então fez. Agora, eu chamo a atenção para olhar o orçamento do Estado de São Paulo, ver se tem compra de uma vacina lá no orçamento. Como o pai da vacina? Ele poderia ter trabalhado para liderar os governadores dos estados, para trabalhar para acelerar o processo de vacinação no estado. Ele debateu, fez um debate correto do ponto de vista da vacina, mas acho que ficou no meio do caminho, acho que poderia ter feito um pouco mais. E olhar o Estado, né, Lincoln? Porque isso é importante debater economia também, desenvolvimento. O Estado de São Paulo vem se enfraquecendo industrialmente, vem perdendo muito investimento para os estados vizinhos. Se a gente vai para Minas, vai para Paraná, se vai para Mato Grosso do Sul, nós vamos ver parques industriais sendo montados nas costas de São Paulo por falta de ação do Estado de São Paulo. Então acho que esse debate vai ser muito interessante também. Ministro, no que diz respeito à economia, né, e o senhor foi ministro do Trabalho, e obviamente
né, isso está ligado ao desemprego, aos milhões de desempregados que a gente tem no Brasil, inclusive no estado de São Paulo. O senhor está percorrendo Ribeirão Preto, a gente está tentando se recuperar, né, doutor Antônio Alberto? A gente vê inúmeros prédios vazios, empresas que fecharam, né, placas de vende-se ou alugue-se, as pessoas tentando se reerguer diante de uma situação totalmente adversa, que é a falta de apoio. O que nós não tivemos no estado de São Paulo foi qualquer incentivo às famílias, às empresas. Os empresários tomaram empréstimos na Caixa Econômica Federal, não tem como pagar, tiveram que demitir, não tem como pagar acertos, enfim. É uma situação muito difícil e que, obviamente, leva tempo, né, para conseguir sair. Nós temos, ministro, de cada 10 famílias, 7 no estado de São Paulo endividadas. Qual que é o caminho para sair desse sufoco? Se o PT estivesse no poder, teríamos essa situação? Eu certamente não. Assim, se você olhar em 2002, quando o Lula assume, nós tínhamos uma situação dos trabalhadores, as trabalhadoras, das empresas, muito endividados em 2002. Muita gente entregue para os agiotas, e além dos bancos, além das redes oficiais, estavam entregue a agiotas. Nasce ali, Lincoln, por sugestão minha, pensado junto lá com os técnicos do Diese, lá dos metalúrgicos do ABC, que no momento eu estava presidente do sindicato, a sugestão do consignado para baixar juros. De novo, acho que há necessidade de um debate parecido, encontrar como a gente oferecer uma ajuda, alongar prazo de pagamentos, de financiamentos, para que as famílias possam se organizar. É preciso repensar o mercado de trabalho, pensar o emprego. Falaram, prometeram que fragilizar o mercado de trabalho, diminuir a remuneração, geraria emprego. Na verdade, gera subemprego e não empregos de qualidade. É preciso repensar o mercado de trabalho. Eu fui ministro do Trabalho e posso dizer, nós trabalhamos e chegamos a pleno emprego no Brasil. E trabalhando, olhando para o mercado interno, olhando para a classe trabalhadora, olhando para as empresas, para as pequenas empresas e criando condições de crédito, desde a agricultura, o agronegócio, a agricultura familiar, a pequena empresa, o pequeno negócio, a formalização do empreendedor individual, criando o MEI. E é dessa forma que nós devemos pensar também. E tem outro fator importantíssimo, que é o papel da Petrobras. Não há solução para o Brasil com a Petrobras sendo utilizada com a lógica da prática do mercado, do preço internacional, favorecendo muito aqueles acionistas com as ações na Bolsa. Nós precisamos olhar assim, o impacto da Petrobras, do custo qual é? É o custo Brasil, é o custo nacional, é o real, não é o dólar. A Petrobras ela tem expertise em exploração em alta profundidade. Então, como trabalhar esse processo para que a Petrobras volte a ser uma empresa que induza o processo de reindustrialização? Ela precisa ser olhada como uma empresa patrimônio do povo brasileiro. E se você olha a opinião da terceira via e chamada, todos eles, a Petrobras, quero me livrar dela, é o caso do Bolsonaro, eu posso privatizar, é o caso do Moro, privatizarei, é o caso do Dória, enfim. E a Petrobras tem que ser, é uma empresa do povo brasileiro, é um absurdo a gasolina estar no preço que está, o diesel está no preço que está, poderia estar menor se mantivesse as políticas que nós vínhamos mantendo durante o governo Lula-Dilma, e seguramente a inflação não estaria no patamar que está e o desemprego não estaria no patamar que está. Então é preciso pensar de forma global quais todas as ações que você pode ter para você criar condições no estado de São Paulo, no Brasil, na questão do emprego. Olhando para o estado de São Paulo, nós precisamos fazer uma revolução na educação, na rede estadual, no ensino médio. Aqui a juventude não tem estímulo para participar, está dando esvaziamento nas escolas, enfim. Se você compara com a qualidade que criamos a partir dos institutos federais, é esse o patamar que nós temos que pensar no ensino médio de São Paulo. Como introduzir valorização dos professores, mas não somente. Como criar condição para que o jovem, ao sair do ensino médio, ele saia com alguma capacitação profissional, um ensino técnico, introduzir junto. Essa é a grande ação que nós podemos pensar para o estado de São Paulo
para também mexer neste mercado de trabalho, nas oportunidades, especialmente da juventude. Ministro, nesse cenário de crise, né, de busca por uma recuperação, claro que toda ajuda do governo, né, o papel social do governo é fundamental e importantíssimo. Nós temos agora o Auxílio Brasil e todas as suas polêmicas. O governo federal, né, encerrou o Bolsa Família, o auxílio emergencial, e agora passa a pagar o Auxílio Brasil. Quando o presidente Bolsonaro anunciou a criação do Auxílio Brasil, e isso no meio político é considerado um trunfo, uma carta na manga, ele vai certamente usar politicamente isso na eleição, o ex-presidente Lula veio a público através de um vídeo dizendo o seguinte: olha, não importa de onde vem o dinheiro, né? Tem que pagar, tem que dar essa ajuda ao povo brasileiro, né? Falando até em cima daquilo que acontecia com o Bolsa Família. Porém, na votação no Congresso, a bancada inteira do PT votou contra o Auxílio Brasil. Como eu, como cidadão, entendo esse comportamento do partido? Na verdade, nós votamos contra a PEC dos precatórios. Nós defendemos que restitua o sistema Bolsa Família, que estava consolidada, reconhecida como um instrumento importante. Joga fora uma coisa reconhecida e cria o Auxílio Brasil, que não está claro exatamente como vai ser. E com previsibilidade orçamentária até dezembro de 22, e 23, e 24. Como é que é? Então, é uma irresponsabilidade do governo Bolsonaro pensar assim. Você joga fora uma política pública para tentar emplacar uma coisa, não foi eu que criei. Bom, se está consolidado, vamos dar sequência nesse processo, se funciona, se todos os técnicos, especialistas das políticas públicas dizem que, olha, é um bom produto, é uma boa ferramenta, precisa aperfeiçoar, aperfeiçoa se tem algum problema. Mas jogar fora para tentar criar um outro novo sem saber direito... Mas o PT não pode ser acusado de ter votado contra o Auxílio Brasil? Nós vamos debater esse assunto, porque o povo nos conhece e sabe quanto nós defendemos o Bolsa Família e os programas sociais como política estruturantes, e não simplesmente a lógica do Auxílio Brasil, que você acaba equalizando todo mundo. Nós trabalhamos com a lógica do perfil de cada família, assim que o Bolsa Família trabalhava, portanto, ele é muito mais eficiente para combater a causa. E mais, o governo Bolsonaro aparentemente está tirando aí quase 600 mil pessoas que estão na situação de miséria por conta dessa configuração que ele fez no Auxílio Brasil. Ou seja, essas são as razões do PT. Nós queremos manter as políticas sociais, queremos manter políticas públicas como o Bolsa Família, mas é preciso olhar as incongruências de um projeto como o Auxílio Brasil. Muito bem. Estamos recebendo Luiz Marinho, ex-ministro do Trabalho, dirigente estadual do PT, e o doutor Antônio Alberto Machado, já anunciado aqui como pré-candidato a deputado federal. Não é isso, doutor? Foi candidato a prefeito de Ribeirão Preto e o presidente já lançou sua candidatura aqui, ó. Lançou sua pré-candidatura. A pré-candidatura. Eu não agradeço muito o apoio do presidente Luiz Marinho, eu fico muito honrado com essa confiança no meu nome. Acho que nós temos de ter realmente uma bancada forte para assegurar uma boa governabilidade no próximo mandato presidencial, que nós esperamos que seja do Lula, e para que o Brasil possa retomar o seu caminho, o caminho que ele trilhou durante os governos de Lula e Dilma, que foi um caminho de desenvolvimento econômico, inclusão social, respeito pela democracia, pelas instituições. O Brasil precisa voltar para um caminho assim de paz, pacífico, né, que rompa com esse absurdo, essa paranoia das polarizações, e esqueça o nosso povo que está passando fome. Nós estamos com a inflação alta, nós estamos com desemprego alto, nós estamos sem desenvolvimento econômico nenhum e estamos sem projeto. Você vê que o Brasil está no pior dos cenários. Você não tem investimento público, você não tem investimento externo, porque o capital externo foi embora, e até o capital interno dos brasileiros está indo para fora, para os paraísos fiscais, etc. Então você não tem investimento em nenhum desses cenários. É o pior cenário. A fome voltou, o poder de compra
do trabalhador voltou, o mercado, portanto, interno de consumo está achatado. Aí você achata a produção, você achata a arrecadação. O cenário é terrível. E eu acho que a gente lá no Congresso Nacional pode ajudar a reverter tudo isso e encontrar o caminho melhor para o povo brasileiro. Obrigado por sua visita, viu, doutor? Eu que agradeço. Estamos à disposição aqui Foi um no Voz prazer. Metropolitano. Muito obrigado. Ministro, obrigado por sua participação. Sei que o senhor tem uma agenda cheia hoje aqui em Ribeirão Preto. Estamos à disposição. Obrigado pela visita aqui no Voz Metropolitana, na Rede Fé, na Total FM, em toda a nossa multiplataforma de rádio com imagem. Eu que agradeço, Lincoln. Eu queria mandar um abraço também pro pessoal de São Simão. Amanhã passaremos também em São Simão, tinha deixado fora da Não lista. deixe então, de visitar o morro. Aguardem. Não deixe de visitar o Morro do Cruzeiro, para o senhor fazer uma selfie lá, não é mesmo? Tem um mirante lá, para o senhor fazer uma selfie, que é um lugar muito bonito. Muito bonito, muito bonito. Até lá. Muito obrigado. Valeu, viu? abraço, obrigado. Viu? Bom dia. Abraço aos ouvintes. Agora, 8h13, vamos com a coluna Ponto de Vista.